amigos do Portal de Notícias, sempre 24 horas. Gente, eu sempre gosto de falar, sou 13 anos, começando as matérias, chamando vocês de amigos, né? Algo que me deixa muito feliz. Imagine vocês estando ao lado de alguém que é amigo de infância, crescemos juntos, mesmo problema, os pais da mesma profissão, né? O Calil também. Então hoje eu estou, como eu gosto de dizer também, estou com um sorriso de orelha a orelha, ao lado do meu amigo Edson. E aí, tudo bom, meu amigo? Prazer, meus queridos. Satisfação, rapaz. Meu filho, rapaz, como é que está tudo bom? Como é que está aqui? Nós estamos aqui no Conjunto Kennedy, em Teresina, onde crescemos juntos. Eu não moro fora ainda também, mas a gente permanece com muito fortes ligações aqui. Como é que está o nosso Kennedy, meu amigo? Rapaz, se a gente for pensar no Kennedy de outrora, o Kennedy atual virou um deserto, né? As pessoas dentro de casa e as ruas desertas. A gente não tem mais crianças, né? Como a gente tinha aquele fervilhão de crianças na rua, né? Que era muito bom. A gente tinha 40 mães praticamente, né? Porque quando a gente saía de casa e a gente estava aprontando do outro lado do Conjunto Kennedy, aí sempre aparecia uma mãe do outro lado, para casa, puxava na orelha, e a mãe original ficava agradecida. A gente vê hoje uma diferença na sociedade muito grande. Além das pessoas estarem presas, né, as pessoas dispensam esses cuidados do vizinho. Porque se o vizinho falar grosso com uma criança que está fazendo mal feito, o pai original se zanga e pode dar sei lá, em alguma coisa muito ruim. Mas o Kennedy está aí, está da mesma forma, mas com outras pessoas, e infelizmente a gente só tem boas lembranças. Isso é verdade. Olha, a nossa infância, até pela situação financeira dos pais, né, funcionários públicos, policiais militares, foi cheia de dificuldade com felicidade. Você concorda? Eu diria assim, Temísticos, a nossa infância, ela foi 99% felicidade. Porque a dificuldade que a gente tinha, né, a gente não via. Era os pais. Os pais é que tinham essa dificuldade. A gente mesmo não teve dificuldade alguma. Né? Porque é aquela história, menino não sente fome, menino não sente dor, menino não sente preocupação, menino não sente nada. Hoje, né, isso aqui faz um menino sentir dor, preocupação, medo, e termina ocorrendo o que a gente vê ocorrendo hoje, por conta dessa tecnologia dinâmica, e que fez com que as crianças deixassem de ser crianças na realidade. Então são só filhos que passam para a idade adulta assim de repente. Isso, além da saudade que esse tempo desperta em cada um de nós, desperta também uma certa preocupação, né? Porque a gente fica até se perguntando, como diz o filme, né? Para onde caminha a humanidade? Rapaz, é incrível você falar isso, porque assim, a nossa infância, na realidade, ela foi uma infância onde a gente morava numa comunidade, né, que eu hoje só comparo a uma tribo indígena, né, onde os pais cuidavam do trabalho, né, ainda é uma sociedade, na época, naquele regime patriarcal, né, onde o pai era quem ia trabalhar, o homem fora, a mãe era quem cuidava de casa e os filhos brincavam na rua, né? E aí essa preocupação de hoje, né, os pais atuais, eles se preocupam muito em pegar aquela cria dele para transformar numa função,
que a sociedade exige, né? E a sociedade exige de várias formas, exige por conta da concorrência no trabalho, exige por conta da polícia, que tem que fazer um trabalho de pacificação em todo local, e aí isso termina as pessoas da periferia tendo que assumir determinados medos da sociedade, né? Como um todo, que no entanto um ou outro, que independente de onde more, essas pessoas aqui vão causar esse medo. E essa coisa não existia naquela época. Tanto a gente tinha o quê? O pai da gente criava a gente, né? Criava os filhos, aqueles filhos brincavam, tanto é que começavam a estudar com 7 anos de idade. Né? Hoje a criança sai do berço e já vai para a escola, né? Já vai ser fabricado aquele doutor, aquele projeto de um profissional lá, né? No futuro. E a gente não, a gente tinha aquela fase de brincar, de criança, depois tinha a fase de ir para a escola e tinha uma relação de respeito com os professores, porque a gente passou 7 anos respeitando o pai, respeitando o vizinho, tomando a benção do vizinho, que nem conhecia, mas já era tio, entendeu? E aí a gente ia para uma escola onde a gente respeitava o professor, tá? E depois disso a gente começava a ter uma ideia do que era o futuro profissional. E aí a gente passava para esse profissional, seja técnico, seja sem estudo realmente, ou então seja numa faculdade, e a gente se formava um homem ou uma mulher, tá? Ou seja, o que for dentro das definições atuais, mas pessoas de respeito, pessoas que respeitavam, pessoas que entendiam as variedades. Hoje a preocupação é uma só: transformar aquele indivíduo num robô e esquece essa vivência, essa coisa do respeito, da admiração, do legado, de lembrar da história do pai, de lembrar da história da mãe, o que foi a mãe, o que foi o pai, o que foi o avô. Hoje ninguém, se você perguntar para um menino hoje, duvida, faça suas entrevistas com crianças, você vê. Se você for perguntar para uma criança, tu sabe a história do teu avô? Ah, foi o coronel fulano de tal. Não, mas tu sabe a história dele? Não sabe. Não sabe. Entendeu? Então é isso. Eu acho que a preocupação hoje ela é desvirtuada. E aí os males da sociedade eles se estabeleceram exatamente por conta dessa evolução invertida da sociedade. Tipo, muita preocupação com a verba e pouca com o verbo. É a palavra do ensinamento. Perfeito. A nossa sociedade ela virou uma sociedade capitalista ao extremo, porque ela só passa a valorizar, tá certo, o que se estabeleceu como valor monetário. Aquele valor que é subjetivo da moral, aquele valor subjetivo do que a gente costumava enfrentar na vida, que era os valores de coragem, os valores de respeito, os valores de moral, por que não dizer, tá? Mas hoje não existe isso. Hoje o valor é monetário, ou você tem ou você não tem. Se você tem, não interessa de onde venha, tá? Você é uma pessoa respeitada, você é uma pessoa admirada, você é uma pessoa laureada. Se você não tem, não interessa o quanto você sabe, não interessa o quanto você respeita o outro, você tem de conhecimento histórico, de conhecimento social, de conhecimento humano. Não interessa, porque a sociedade hoje não valoriza isso. A sociedade hoje valoriza o o indivíduo que tem dinheiro. Não interessa se aquele dinheiro foi tirado do teu bolso sem tu ver. Às vezes até o próprio dinheiro que quem está admirando, né? Edson, olha só, essa reflexão, essa análise
eu creio que é comum a quase todas as pessoas que têm a nossa faixa etária, da nossa geração. Mas para os moradores do Kennedy, que é o nosso caso, tem um diferencial porque nós fomos criados não somente nessa época, mas esse conjunto era feito só de policiais militares, que na época dava uma pitada a mais de rigor na educação dos filhos. Né? Há uma diferença grande, né, quando a gente fala do policial militar, há uma diferença grande da polícia daquela época para a polícia dessa época hoje, né? E naquela época havia também uma diferença dos grandes comandantes de polícia para massa de policial, que era diferente também. Então, especificamente pegando essa massa de policial dos anos 70, dos anos 80, dos anos 60, essa massa de policial era uma massa que era educada e educava, né, sobre alguns parâmetros de moral, de respeito e de bom comportamento, né? Os nossos pais, eles adquiriram uma educação dos pais deles, dos nossos avós. Não interessa de onde vinham esses avós, se eram pessoas pobres, se eram pessoas ricas, mas existia uma certa, um certo comportamento moral que fazia com que o filho que ele estava educando respeitasse o vizinho, respeitasse o mendigo, respeitasse o cara que estava pegando o lixo para limpar a rua dele, tá? E os males que esses meninos faziam, que faziam com que eles fossem castigados, era derrubar a lixeira do vizinho, tocar a campainha e sair correndo, tá certo? Era subir no muro, puxar uma manga que estava com galho por lá de fora. E isso tudo era motivo de castigo severo, tá certo? Então, esse castigo severo não era o espancamento para deixar o indivíduo morrendo do jeito que alguns pais fazem hoje, né? Mas também não era a liberdade do jeito que outros pais fazem hoje. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. Ali o indivíduo, vem cá, você sabe por que vai pegar essas duas lapadas? É por conta disso que assim, porque eu nunca lhe ensinei isso e a gente não aceita isso. Ou seja, se criava no indivíduo um sentimento de moral, de respeito para as outras pessoas, que o pai foi quem deu, tá certo? E a polícia dessa época, quando eu digo a diferença, é que a polícia nessa época, o mesmo castigo que ele dava para o filho, ele já não dava para o cara na rua que ele prendia. Ele fazia o seguinte: o senhor está preso por isto. Eu lembro disso. Vou contar a história rapidão. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Morava aqui nesse conjunto. Esse conjunto, para quem não sabe, fica no Monte Castelo, em Teresina. E o Monte Castelo, na década de 70, era tido como a segunda baixada fluminense do país. Isso aí, a gente costuma dizer isso porque isso foi matéria na revista Veja, na década de 70. Então, a gente tinha os primeiros índices de tráfico de droga no Monte Castelo e tal. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, eu vi 2 agentes da Polícia Civil, aqui próximo tinha o 6º DP, né? Ainda tem o 6º DP, e esses agentes saíram atrás de um traficante aqui, a gente viu o cara correndo e o cara dando tiro para cima, terminaram pegando um traficante. Pegaram o traficante, algemaram o traficante e aí chamaram a população que estava vendo, os curiosos, e abriram ali: vem cá, aqui é o cidadão fulano de tal, Carlão na época, morava no Mundo da Castelo. Aqui é o Carlão,
e ele está sendo preso por tráfico de droga. Está aqui o que a gente encontrou com ele. Pegaram um pacote assim, enrolado com papel de embrulho na época, aquele papel marrom que embrulhava pão. Aí abriram o pacote assim, e eu, naquela época, curioso, olhando aquilo ali, quando o cara abriu, um monte de folha verde amassada, eu digo, o que é isso? Só, isso aqui é maconha, senhores. Mostrando a maconha, eu digo, maconha é isso aí? Aí voltei pra cá, mãe, eu vi maconha, quase pego uma pizza. Então, a polícia, ela se portava dessa forma naquela época. Por quê? Porque o policial, ele tinha, estou falando daquela época, daquela gama de policial ali, ou seja, daquela gama de trabalhadores da polícia. Ele tinha aquele sistema de abordar, de fazer. Hoje eu não sei se por conta da grande maldade que existe hoje das pessoas fora da lei, o policial ele esquece um pouco, né? Não são todos, alguns policiais que trabalham diretamente com combate ao tráfico de droga nas favelas e tal, se comporta de forma exacerbada, termina machucando e trazendo uma imagem completamente diferente daquela que a gente viu da polícia naquela época. Isso me preocupa, porque eu penso, né, que a polícia ela tem que ser como naquela época, porque a função da polícia é uma função social, de dizer o seguinte: ei, a gente está aqui para cumprir a lei, quem está para descumprir é você. Tá certo? Então eu não posso pegar você e lhe espancar, e não interessa o crime que você fez, porque está aqui uma lei que está me dizendo, olha, você só pode isso, tá certo? Para aquele outro, se ele saiu fora da lei, a minha função é ir lá e pegar, catar ele e deixar para o Estado, a outra instituição tomar de conta. A minha eu já cumpri. Então, essa diferença das polícias daquela época, que foram nossos pais. Exatamente. É como diz a música também do nosso tempo. Um erro não conserta o outro, né? Claro. Principalmente, né? Principalmente. Agora foi nesse mundo de revolução, de mudanças que nós crescemos, seguimos rumos diferentes. Eu segui a profissão dos nossos pais e você foi para a construção, você é engenheiro. Fala um pouquinho aí da sua trajetória como profissional, menino. Rapaz, essa coisa esse caminho que eu segui, na realidade, foi obra do acaso. Por quê? Porque, como você sabe, a minha mãe era a viúva da comunidade, né? Eu perdi meu pai com 3 anos de idade, eu com 3 anos de idade, e ele tinha 27, minha mãe tinha 20. Aí ficamos nós 3, minha mãe, meu irmão, que era mais novo, tinha 6 meses na época, e eu. Aí vieram morar com a gente minha avó e minha tia. E aí a gente foi crescendo nessa comunidade de liberdade. E aí tem uma coisa curiosa: os filhos que tinham pais homens, né, eles seguiram, a grande maioria seguiu a carreira militar, a profissão do pai. Como eu não tinha pai, eu segui os passos da mãe. O que foi que ela fez? Ela, mesmo trabalhando de manhã, de tarde e de noite, ela terminou caminhando para a faculdade. Ela foi fazer um curso na área do magistério, fez história, né? E me incentivou a estudar, né? E aí eu terminei indo estudar e me identifiquei com cálculo, e aí fui fazer engenharia, né? E aí fiz engenharia, e depois da engenharia eu fiquei trabalhando como construtor. E essa é a minha profissão hoje, é isso que eu faço. Você está constantemente no trajeto Teresina, Parnaíba, não é isso? Na realidade. Mas uma coisa, só me perguntar rapidinho, uma coisa assim é o seguinte: ainda no início da sua função, você já foi responsável por grandes obras, né? Você é um grande profissional. Aliás, um grande profissional não, é um profissional de grandeza imensurável.
Rapaz, eu não diria isso. Eu digo que todos os profissionais, independente de área que seja, ele vai responder com as oportunidades que tem, né? E com as ferramentas que tem. Então, eu consegui algumas oportunidades que eu agarrei, né? Então, fiz algumas obras grandes aqui nessa região de Teresina. Fiz o aeroporto de Timor, né, que é uma obra grande. Fiz várias concessionárias de veículos. E hoje eu me dedico mais a fazer obras do litoral, que é obras mais ecologicamente corretas, né? Material da própria região de descarte. Aí a gente constrói, né, mais com obras de madeira de descarte de construção, palha de carnaúba. Então eu construo muito mais no litoral do que aqui em Teresina. Quando eu falei de grandes obras, foi exatamente me lembrando do aeroporto de Timor, pelo seguinte: quando você fez o aeroporto de Timor, você era, vou usar um termo militar, você era recruta em engenharia. O que eu quero dizer com isso? Nos primeiros passos já recebeu uma grande missão. Na realidade é isso que eu falo para você, né? Quando eu terminei em engenharia, eu dava aula de física. Eu também fazia o curso de física na universidade. Aí quando eu terminei em engenharia, eu disse, não vou mais dar aula. Aí eu peguei o telefone e procurei uma empresa que tivesse em ascensão. Na época, as empresas grandes, né, que era Sucesso, a Mazarine Cruz. E aí tinha algumas empresas que estavam em crescimento, que era o Grupo Meio Norte. O Grupo Meio Norte estava, naquela época, Copacabana, aquele negócio todo. Aí eu peguei o telefone e liguei, rapaz, qual é o setor de construção de vocês? Ele disse, não, tem uma construtora que faz as coisas pro grupo. Eu disse, qual é? Me deu o nome, vai construir, me deu o telefone de lá, eu liguei pro diretor. Ele disse, rapaz, estou formando em engenharia e eu queria um estágio aí. Na realidade faltava 4, 5 meses para terminar. Ele disse, rapaz, vai vir conversar aqui comigo. Foi o Giovanni Tavares. Aí eu fui lá, aí me expliquei para ele, disse o que eu fazia e tal. Ele disse, vamos fazer um teste aqui. Aí eu fui, aí passei 3 meses fazendo acompanhamento de obras dele aqui, concessionárias e tal. E depois ele me entregou a planta e disse, o Paulo quer isso aqui feito. Aí a gente assumiu e tá aí, fez em 6 meses, fizemos um aeroporto aí que baixou o Boeing. Mas foi uma experiência boa, mas é aquele que eu te falei, qualquer profissional, isso aí não é humildade minha, nem... É porque na realidade é qualquer profissional que tenha, assim, vontade, você pode entregar, principalmente no ramo da engenharia, que são profissionais que estudam mesmo e só saem do curso se tiver feito o curso mesmo decentemente, porque é matemática. Ou você chega naquela solução, ou você não tira nota para passar. Então acaba a conversa. Ou você sabe ou não sabe no final, entendeu? A matemática é a ciência exata, não é ou não é? É só isso. Nós já estamos com quanto tempo aí, menino? Você está cronometrando, só para a gente agradecer aqui ao tempo do nosso amigo. Tá com 26. 26 minutos. Pronto, a nossa média de meia hora, então vamos agradecer. O seguinte, você que nos acompanha. A nossa entrevista com o Flash não é com o engenheiro de Flash, é com o cidadão. A pessoa que eu conheci, menino, que nunca perdeu a sua essência, continua sendo esse ser humano de grandeza imensurável, e que eu tenho a maior felicidade de dizer que meu amigo de infância, crescemos juntos, ainda hoje a gente tem traços de amizade. Quando a gente se encontra, pelo menos no meu coração, é uma festa enorme, e creio que no dele também, né? Eu fico muito feliz com o caminho que meus amigos tomaram na vida, né? Porque, desculpa, daquela infância,
né? A gente não teve nenhum perdido, como a gente diz, nenhum ovo gorou. Então todos os nossos amigos hoje têm suas famílias, todos são respeitados, todos são pessoas que merecem assim, a maior admiração, né? E são maiores exemplos para os filhos, para os vizinhos, para os colegas. Então o Temístocles foi um amigo de infância daqueles que a gente tinha muito contato, né? A gente tinha com todos na realidade, mas tinha os mais queridos, os mais próximos. E o Temístocles seguiu uma carreira louvável, né? Essa questão tanto militar quanto a questão da comunicação. Isso é muito interessante. Eu fico muito feliz com isso e agradeço pela oportunidade. Meu irmão, prazer enorme. Prazer, querido. E você que nos acompanha, deixa eu dizer para vocês, aqui não foi uma entrevista, foi uma viagem no tempo, uma viagem nos bosques. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, portanto a você, 24 horas com você.